Shalom Adonai, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que o nome dele seja glorificado e exaltado para todos sempre. Vamos fazer hoje o nosso estudo, nossa devocional, no capítulo 7 do livro de Lucas, a cura do servo de um centurião, a ressurreição do filho da viúva de Naim. João envia mensageiro a Jesus, Jesus dá testemunho de João, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Isso aqui é maravilhoso, né, gente? Nós vamos pedir ao nosso Deus que nos dê a graça, né, de falar conosco esta manhã através dessa palavra, né, ou à tarde, ou à noite, o horário que você está vendo esse vídeo. Aqueles que chegaram até aqui, eu quero dizer que essa mensagem que nós vamos falar é uma mensagem de transformação. Ela é para transformar a sua vida, para alimentar o seu coração e limpar tudo aquilo que está te impedindo de chegar até Deus. Amém? Então, se você veio até aqui, quiser continuar, seja bem-vindo, em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe e vamos até o final. Caso contrário, se não é essa a sua intenção, que Deus te abençoe também, numa outra oportunidade, você continua conosco, né? Esse vídeo é somente para pessoas que querem transformar as suas vidas através da palavra de Deus. Esse é o objetivo, tá bom? Um abraço para todos que vão despedir por aqui e abençoado seja aqueles também que vão continuar até o fim. Amém? Vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo por esse dia, por esse momento. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor possa derramar a tua graça aqui agora, nesse instante, através do teu Espírito Santo, através da tua palavra, que o teu Espírito Santo, ó Deus, nos dê direção, nos capacite, nos dê entendimento, ó Pai, cura, libertação, em nome de Jesus Cristo. Senhor, aquela pessoa que for ver esse vídeo, né, do canal pela primeira vez, que o Senhor possa proteger, guardar a família, guardar o coração dela, ó Pai. Nós precisamos de guardar os nossos corações, ó Deus. Venha nos limpar de toda mágoa, de todo rancor, de todo ódio, de tudo que não provém do Senhor. Em nome de Jesus, que nós venhamos ter o coração, ó Pai, livres para te adorar. Sonda, ó Pai, nossos corações. Não deixa, ó Pai, as corrupçências entrar, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus. Passa o teu sangue curando, lavando, em nome de Jesus. Eita, lá, achei. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Fala conosco agora. Fala conosco. Venha nos transformar, em nome de Jesus. Amém. A cura do servo. A cura do servo de um centurião. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quem está doente, quase à morte? Quem conhece alguém que está doente aí? Então vamos ver o que você pode fazer aqui, ó. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicam, dizendo: ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto de casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor,
não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Vou repetir isso aqui. Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Você acha que não é digno de Deus? Até hoje falaram que devido ao seu pecado você não é digno de Deus. Então eu vou te mostrar aqui agora o que Jesus fala para nós, que é diferente do que fala lá fora. Amém? Toma posse aí, ó. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir de contigo. Aí ele fala, né? Continuando aqui o centurião. Digno de ir contigo, porém mando uma palavra e meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e o outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isso, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Vamos lá. Muitas situações a gente chega, a gente acha que nós não somos dignos, no sentido de, aí a gente acaba escondendo de Jesus. A gente fica com vergonha, né? Mas esse centurião aqui, a fé dele foi tão grande porque ele comparou a autoridade dele na terra e sabendo que a autoridade de Jesus era muito maior. Então ele fala, porque também eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e a ele vai, outro vem, ele vem, ao meu servo faze isso. Ouvidas essas palavras, admirou Jesus dele e vontade para o povo que acompanhava. Afirmou-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. O que acontece aqui? Às vezes, a gente acha que nós precisamos de uma outra pessoa para orar, de estar em determinado lugar. Pode ser assim também. Mas através do sangue de Jesus, através da palavra de Jesus, através da nossa fé, daqui, eu te abençoo aí, você me abençoa aqui, abençoa coisas lá para outra coisa. Você viu que ele pegou, ele assimilou a autoridade que ele tinha com os soldados, com os servos dele, que às vezes ele não precisava de estar naquele lugar, bastava uma ordem. Então, basta uma ordem agora, você, em nome de Jesus, mandar uma ordem a uma pessoa que está longe, que vai ter que ser obedecido. Agora, você vai ter que ter fé. Muitas vezes a gente acha que depende da pessoa para que aquilo cumprir. Não depende, depende de Jesus. A pessoa está, às vezes, morta. Como é que ela vai depender da opinião dela se ela quer ou não? Eu já falei isso outra vez. Vai depender da sua fé. Vamos continuar aqui que vai ter uma complementação disso aqui, logo, logo. Depende da sua fé. Aonde você estiver agora, a autoridade foi nos dada em nome de Jesus Cristo. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus à sua cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Você imagina,
viúva e perdeu o filho. A mulher acabou ficando sozinha, né? Imagina a dor dessa dona aqui. Já tinha perdido o marido e agora estava perdendo um único filho. Então, vou ler de novo, para ver se você tem aí no seu coração, entender aqui o que essa dona deve ter passado aqui de sofrimento com a perda desse filho dela. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu, compadece aí dessa dona, dela, e lhe disse: não chores. Poxa, você imagina? Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Então vamos lá. Jesus, quando ele compadecer da minha causa, da sua causa, basta uma palavra dele. Ele não depende aqui da pessoa morta. Ele não dependeu aqui da decisão do outro. Ele vai fazer por você. Então continua a orar, continua a buscar a Deus de todo o seu coração. Amém? Porque quando ele compadecer de você, não é que não está acontecendo porque ele não compadeceu, é porque tem um momento dele, tem um seu momento. Ou às vezes, porque você não teve a fé suficiente para aquilo acontecer. Ou é o processo. Mas a única coisa que tem que ter, uma das coisas que tem que ser feita aqui é confiar. Porque a partir do momento que você entende, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se você pode, então creia. Então faça. Então toma atitude. Você não falou que pode? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então eu estou buscando a Deus, a justiça de Deus, que está aqui. Então tudo vai ser me acrescentado. Então creia. Ou será que a gente vai ficar falando coisa igual historinha aqui? Na minha vida, na sua vida, a gente não vai pegar e tomar posse da realidade com Deus, da vida com Deus. Vai ficar aí achando que é uma coisa que só serve para outro, não serve para nós. Achando que Deus ele só faz milagre para o outro, não faz para nós. Realmente, se nós não crermos e não tivermos fé, outros vão fazer na nossa frente um tempão. Olha, gente, olha para você ver. Se vocês pegarem a distância que tinha do Egito até a terra prometida, não precisava de 40 anos para o povo atravessar, e tem uns que nem chegaram. Se eles tivessem dado um passo, ou fizessem um compromisso todo dia de andar 1 quilômetro e tudo, com pouco tempo, o povo tinha ido. Mas por quê? Porque uma das situações, além deles ficarem procrastinando a situação, não pegar firme, né? Aí ficou demorando, aí começava a colocar culpa, aí queria até voltar lá para o Egito, vamos falar assim, e não estava fazendo o que tinha que ser feito naquele dia. Então, muitas vezes, o milagre em nossas vidas, ele não está dependendo de Jesus, ele está dependendo de nós. Aí ele pode até compadecer, falou, meu Deus, sabe? Não sei se vocês estão entendendo aí, não estou blasfemando nem nada não, sabe? Isso aí não me pertence.
Mas eu estou querendo dizer que muitas vezes a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela vai acontecer. Se Deus tem uma palavra na sua vida, ela vai acontecer. Se você enviar uma palavra a partir do nome de Jesus e tiver fé, ela vai acontecer. Não tem como. Alguma palavra que foi dada aqui na Bíblia, que foi dada na história, não aconteceu? Por que a gente acredita, às vezes, numa pessoa, né, que às vezes tem alguém que tem um relacionamento, acredita na pessoa 10, 20, 50 vezes, e não acredita, e sempre falhou. O homem falha, o ser humano falha, nós falhamos, todo mundo, mas aqui Deus nunca falhou com ninguém, Ele sempre deu uma palavra e cumpriu. Para nós, às vezes pode ter demorado 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, Abraão, né, de Isaac, aí depois teve de José, mas ele cumpriu a palavra. Jó, lá permitiu que ele passasse por determinadas situações, aqui ele deu a palavra cumpriu, ele falou o que ia acontecer, cumpriu. Usou profetas para poder falar como é que ia ser a vinda dele, e cumpriu. Ressuscitou aqui o morto. E aí a gente não acredita nesse Jesus, não acredita nesse Deus, às vezes, de tal forma, como diz o outro, de olho fechado, de pôr a mão no fogo, mas acredita no homem. Então, peraí, a culpa é de Deus? A culpa é de Deus do povo ter demorado 40 anos lá para poder nem... E no meio do caminho aí começa a murmurar, começa a falar que Deus... eu queria comer minhas codornas lá, porque antes tinha isso, tinha aquilo outro. A gente tem que ver que, quando a gente começa a ver essas histórias, gente, nós temos que começar a observar como é que nós somos difíceis se nós não mantivermos nosso coração em Deus. Só dá problema. Se nós tivermos o coração fora de Deus, só vai dar problema. E vou falar para você, não é o lugar que você está, que eu estou, que é desculpa, não é se está com fome ou se não está, é porque nós somos complicados. Mas quanto mais a gente afastar de Deus, pior, mais vai sujando o nosso coração. E aí mais coisas difíceis nós vamos fazer. Por isso que nós temos que arrepender, pedir perdão a Deus, perdão Deus, e Ele perdoa a gente, limpar o nosso coração, ficar o coração puro. Não é bobo não, que Jesus não era bobo não. Você viu que tem hora que o povo estava fazendo bobagem, ele até ficava calado. Ou então ele falava, quando a pessoa acusava ele, tinha alguém que falava, tu que dizes? Às vezes as pessoas faziam uns negócios lá e falavam, então, agora, olha para vocês, para que a gente possa analisar aqui e ver. Se o lugar que você está, ele fosse uma condicionante da sua fé, que esteja no hospital, que esteja na beira da estrada, que esteja numa mansão, que esteja na prisão, que esteja num quarto escuro, o que for, se isso fosse motivo para poder justificar a sua fé, eu falo para você o seguinte, que Adão e Eva, que viveram no paraíso, não era para ter pecado. Está entendendo? Não era para ter pecado, porque estavam no melhor lugar, com melhor comida, com tudo de bom e do melhor. Então, o que ia acontecer? Né? Foi Deus sair lá um pouco, eles foram atentados, e por causa das corrupçências nossas do coração, eles acabaram desobedecendo. Então não é o lugar, não é você falar assim, no dia que eu tiver numa casa melhor, eu vou fazer isso. No dia que eu tiver com isso, não, é agora, tem que ser agora. Quanto mais rápido você voltar para Deus, o seu coração com Deus, menos problemas você vai ter, menos problema eu vou ter.
A partir do momento que a gente começa a afastar de Deus o coração, certo? Das coisas, da lei de Deus, da justiça de Deus aqui, igual falou aqui da fé, a gente começa a ter uma tendência a ter mais problema. Quando a gente está voltando para Deus também, a gente vai ter uma tendência a ter mais problema. Você pode ter certeza, porque o inimigo ele vai querer voltar, ele vai querer que você continue no time dele lá. Mas você tem que resistir para ele fugir de vós. Resistir à limpeza, resistir. Não é assim quando está fazendo um serviço, às vezes, que vai limpando, machucado, está doendo um remédio ali, mas depois ele cria uma casca e depois vai voltar a pedra. Então, depende de nós, para que a gente creia e tome posse da nossa vitória. Depende de nós, para igual que essa menina, ela levantou, dependeu da fé aqui do centurião, com a palavra de Jesus. Vamos continuar, que você vai ver que está dependendo de algumas coisas para acontecer na nossa vida, na minha, na sua, na nossa família. Depende de nós, da nossa ação com Deus. Deus já está assim, esperando a nossa ação. Fala, meu filho, fala agora, o que você quer, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, tudo que pedires, não é assim? Só que a gente não pede. A gente pede para o homem, pede para quem não pode, pede para todo mundo, mas para Deus a gente não pede. Pede que é na hora. A gente pede às vezes uma coisa para a pessoa às vezes fica enrolando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, e a gente às vezes até fica rindo, né? Não, você vai trazer. Fica com aquele trem todo, mas com Deus tem que ser na hora. Eu pedi agora e até agora não chegou. Eu falei com Deus para curar e não curou. Por que não curou? Porque esse Deus, castigo. Poxa, quem é culpado aí nessa história? Né? Nós, estava conversando ontem com meu pai um negócio, e aí eu vou contar para vocês aqui agora o mesmo exemplo que nós tivemos na hora. Igual nessas épocas de chuva aí, né? Ou pode acontecer da pessoa falar, olha, não pode fazer a construção na margem do rio, aqui nesse lugar. Então tem uma placa lá, né? Tem uma placa falando que não pode, por exemplo. Aí a pessoa, ela vai e constrói lá, tira aquela placa, olha para um lado, olha para o outro, tira a placa, vai e constrói lá. Aí vem um ano, a chuva, que é onde que o rio transborda e pega aquela casa. Aí o que acontece? Aí a pessoa pega e vai colocar a culpa naquela pessoa que avisou a placa. Por exemplo, o rapaz falou, olha, você não pode fazer a construção aqui não. Ou então ele falou, você está vendo a placa aí? Né? Não é bom você fazer a construção aqui não, porque já eles falam que tem aqui de vez em quando, aonde que o rio transborda nessa curvinha aqui, né? Então eu estou sugerindo você não fazer isso não. Aí o que acontece? Quando acontece o problema, a pessoa vai e culpa o cara que avisou para ele da placa e fala, pois é, você quis me castigar porque você né, agora veio essa enchente aqui, levou minha casa, aquele negócio todo, e agora você tem que dar um jeito de me arrumar e não sei o que, ainda briga com o cara. É assim que eu não consegui explicar para vocês aqui direito, porque tem algumas coisas que para não entrar muito por determinado lado aí, tem hora que é mais difícil de explicar, mas vocês entenderam. E às vezes é assim, nós somos, aí vai falar que o prefeito castigou ele porque ele fez a construção no lugar errado.
né? O cara que falou que castigou ele porque ele fez a casa no lugar errado, ele perdeu tudo. Sabe o que acontece às vezes com a gente? A gente toma essa atitude. E aí todo mundo que olha de fora acha que a culpa é de Deus. Por quê? Por exemplo, Deus às vezes ele dá, às vezes não, ele mostra para a gente o que nós temos que fazer aqui, guardar o coração, né? Ele tem aqui a forma da gente orar, ele explica aqui as pessoas, o que aconteceu, a fé dela. E aí o que acontece? Aí a gente desobedece, porque nós somos pecadores, desobedecendo, né? O que acontece? Depois nós temos a atitude o seguinte, ou de não fazer aquele erro de novo, né? Falou, puxa vida, realmente, Deus, eu falhei, reconheceu o erro, olha, eu fui negligente aqui, eu fui insensato, eu construí a casa aqui no lugar errado. A Bíblia mesmo fala, né? Eu construí a casa sobre a areia, aí veio o vento e levou. A Bíblia está falando, a culpa é de Deus porque ele construiu a casa na areia. Eu não tenho sorte, eu não tenho isso, porque o Senhor me castigou. Não, ele foi sensato. Então, às vezes, a gente tem algumas coisas na vida da gente que são consequências. Então, nós temos que antes da gente continuar, a gente resolver aquilo antes que dá o problema. Mas Deus não está aqui para acusar a gente, tá vendo? Eu falei para você, eu falei para você não fazer, você fez, tá vendo? Bem feito. Deus não faz isso. As pessoas às vezes, ou às vezes não, alguns religiosos, eles querem colocar que aquilo ali é castigo de Deus na nossa vida. Não é castigo de Deus, é desobediência nossa. E nós não reconhecemos a tempo. Então nós temos que começar a reconhecer a tempo algum erro da nossa vida que Deus deu a instrução, por isso que nós temos que ler a palavra e falar assim, peraí, isso aqui eu não podia ter feito desse jeito não, então, Deus, me dá direção, me perdoa, como é que eu pude fazer isso? Aí antes que dê o problema, a gente ia pedir ajuda dele para ajudar, para nos dar direção para não errar. Ou quem errou, para não errar mais, não é culpar Deus, falar igual Adão falou, foi a mulher que tu me deste, poxa, foi você que errou, cara, entendeu? Foi você que errou, não foi culpa dele não, tá lá, ele te deu a instrução e falou assim, olha, pode tudo aqui, não pode comer, que a serpente falou que era tocar e comer, né? Ele falou, não pode comer desse fruto, né? Porque senão, aí vocês já sabem da história. E aí o que aconteceu? Ele foi lá, comeu, né? Junto com Eva, porque ele amava tanta Eva, não é que ele foi culpado. Tem muita gente que a pessoa, ou a mulher ama muito o marido, ou o marido ama a mulher, acaba indo pro buraco os dois. Não é assim? Não é porque ela é culpada ou ele é culpado. Não. Às vezes um casal, às vezes né, às vezes a gente fica sabendo aí, tem mulher aí que ama tanta pessoa e que às vezes, e o que acontece? Ela acaba fazendo coisa errada por causa do outro, mas aí aquela acaba do princípio, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Aí acaba entrando em encrenca. E ela não teve postura de falar assim, não, nós não podemos fazer isso, nossa, você fez, eu vou conversar com Deus, eu vou ver o que ele pode fazer por nós. Aí o que ele fez? Ele entrou no erro e depois ele quis colocar a culpa em Deus. Então para nós parece que Deus nos castigou por causa daquilo. Não foi castigo, não é castigo. Não é castigo. É questão de consequência. A Bíblia fala que a consequência do pecado é o quê? É a morte. Ah, então Deus é injusto? Está lá falando para o diabo que ele vai ficar lá preso, 1000 não sei quantos anos, lá no inferno. É culpa de Deus? Deus é mau por fazer isso? Não, falou, não cumpriu.
Olha, eu vou tentar falar uma palavra aqui que uma pastora normalmente fala, eu tenho uma hora que eu vou achar ela aqui na Bíblia. Deus não é homem que minta e nem que se arrependa, correto? E ele é justo juiz para não culpar, não ter nem um inocente por culpado, nem um culpado por inocente. Entenderam aí o mistério? Ele perdoou, mas a consequência, a pessoa vai ter que, alguns vão ter que cumprir. Então, por exemplo, às vezes, igual a gente fala às vezes a questão do perdão, né? Você me perdoa, perdoa, mas a pessoa às vezes vai ter que seguir a consequência do problema. Eu vi um caso um dia na televisão que a mãe perdeu um filho. Ela foi lá e perdoou o criminoso, mas o criminoso, ele teve as consequências, que foi ele pagar o crime dele lá, previsto e conforme a lei humana. Ah, mas perdoou, quer dizer então que ele não tinha que pagar, não, a mãe do outro vão falar. Não, uma coisa é eu perdoar, a outra coisa é ele assumir as consequências do erro. Ah, então você castigou? Não, não foi castigo. Né? Então, você perdoou uma pessoa, mas aquilo, né, vai no peques mais, por exemplo, né, assim, mas a consequência ela vai ter que ocorrer. A pessoa às vezes fez calúnia com você, difamação, usou de uma série de artifícios e tudo, você perdoa, mas aquilo ali às vezes vai continuar. Né? Pode, em determinada situação, às vezes você até rasgar, mas tem coisa que não compete a você. Né? A pessoa foi lá, igual coisa aí, o cara foi lá e espancou a mulher, uma série de coisas. Ela perdoou. Mas e aí? Perdoou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 10 vezes. E aí? Ela não vai ter consequência isso, não? Ah, não. Sei lá, né? Vou continuar. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Por que falaram isso? Porque ele restituiu o filho à mãe, né? Que estava morto. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. João envia mensageiros a Jesus. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João chamando 2 deles. Enviou-se ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muito de moléstias e de flagelos, na mesma hora, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: ide e anunciai a João o que viste e ouvistes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anunciam-se-lhe o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Olha, quando ele fala aqui, desculpa, tá, gente? Um negócio aqui no meu olho. Quando ele fala aqui, ó, anunciar-lhes o Evangelho, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anunciar-lhes o Evangelho. Por quê? Porque os pobres, eles eram excluídos, certo? Então, é como se separasse, esse aqui pode, esse aqui não pode, né? E então, não é que era só para os pobres, não. É porque a cultura é assim, o acesso para determinada coisa. Igual até determinado tempo atrás, as pessoas não tinham acesso à leitura,
né? E a Bíblia, por exemplo, era lida em outro idioma e não tinha acesso para elas poderem ver, tanto rico, tanto pobre. A Bíblia, né? E algumas situações era lida em latim. Então você só conseguia ter acesso à Bíblia naquilo que a pessoa quisesse falar para o seu. Agora você tem o acesso todo, né? E sabe ler. Se não souber, tem como botar no coisa lá e eles falar para você. Então, assim, Jesus respondeu: ide anunciar a João, para falar para João Batista, né? O que viste? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anunciados o Evangelho. E aí? Quer continuar a entender quem que é esse Deus, quem que é esse Jesus? Ou ainda tem que contar mais coisa que ele fez para quebrar o coração duro e você crê que nós adoramos um Deus vivo, um Deus que faz, cura, salva, liberta, transforma, de poder. Não tem erro nele aqui não, que ele fala, faz. Não é igual assim, fulano fez 10 previsões e acertou 2. Eu não entendo isso, como que pode, nós como é que podemos estar tão afastados. As pessoas acreditam às vezes em pessoas até do outro lado, que faz previsão das coisas e faz uma média de quantos acertos, aí coloca que aquela pessoa é boa. Agora, Jesus e Deus nunca errou, e as pessoas não querem que ele seja, e não reconhece isso. Por quê? É difícil reconhecer um cara bom, é difícil reconhecer o melhor, é difícil reconhecer Deus, é difícil, né? Porque a inveja do coração do homem não permite, por isso que Herodes botou ele lá também, porque a inveja, a pessoa não aceita que tem um Deus melhor, que tem um Deus maior, que é o único, que ele nunca errou, ele não entra. Nós seres humanos somos tão pequenos que nós às vezes afastamos de Deus, é porque nós não acreditamos numa perfeição tão grande. Porque nós somos tão ruins que a gente não acredita numa perfeição dessa. É difícil, entendeu? Não é a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, da gente não ter do nosso coração está tão corrompido às vezes que a gente não quer acreditar que aquilo existe, mas acredita no outro. Não é estranho falar isso aqui, mas entendeu? E Deus, se a gente fosse olhar pelo raciocínio humano, podia falar assim, não, mas ele é bom, porque a gente erra um tanto de vezes e ele perdoa. Não é assim? Se fosse aqui, né, para falar de 2 homens aqui, o cara foi, né, por exemplo, vamos contar uma história. O homem foi lá trair a mulher uma vez, a perdoou. Foi outro, perdoou, ou vice-versa. A mulher foi trair o homem uma vez, ele perdoou. 2 vezes perdoou, 3 vezes perdoou, 4 vezes perdoou. O que o cara vai falar? Você é um trouxa. Você não está enxergando, não? Não é assim que aqui? O cara foi lá, roubou o outro uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o cara foi e perdoou. O que no mundo fala? Você é um trouxa. Não é possível que você faça um trem desse? Você está cego? Curou a cegueira. Você parece que você não escuta o que a pessoa está falando, não, você está surdo. Parece que você, quer ver? Outra cura aqui que Jesus faz. Parece que você está andando aí, quer ver? Parece que você levanta daí, parece que você está morto. Você não tem uma reação ao morto aqui também. Então, quer ver, cego, o coxo, leproso, você está aí, com esse trem parecendo um leproso. Você não toma uma atitude. Olha para você ver. O nosso Jesus, ele pode te curar agora, e me curar agora, de qualquer impedimento, de cegueira na minha vida, que eu não estou vendo aquilo que está acontecendo. Ele está me purificando, ele está me fazendo andar. Ele pode fazer você levantar daí agora, em nome de Jesus, porque você está igual um coxo. O outro é igual um morto, não toma atitude. Esse Jesus vai libertar você agora, vai me libertar agora.
É esse. Quando a gente fala, estamos falando aqui das pessoas, quando elas começam a falar aqui, né, que Deus também fala para a gente perdoar. Mas tem hora que a gente está igual esses caras aqui, a gente está morto. A gente não toma atitude. Qual que é a diferença do morto para a atitude para o morto que está lá? Você está levando uma vida morta? Você está levando uma vida cega, que você não tem... né? Nós, eu não estou te acusando, estou falando que você, nós seres humanos, nós fomos escolhidos, está lá Deus lá, morreu de braço aberto lá na cruz, para pagar, para esperar nós aqui, ó, vem. E aí a gente tem hora que está cego, pegou um cego aqui, aí tá surdo, não está escutando, que ele está falando assim, vem, eu estou aqui, olha para mim, eu te curo a cegueira, em nome de Jesus. Escuta para mim, então eu te curo o seu ouvido. Levanta, você está igual morto, levanta, eu te dou vida. É isso que Jesus está fazendo com a gente. Tem a parte da enfermidade? Tem, mas tem a enfermidade nossa também, do lado espiritual da coisa, porque às vezes tem hora que a gente está aqui e ele está morto. Então nós precisamos de ter Jesus aqui, deixar ele entrar, pedir: Jesus, me abre os olhos, deixa eu enxergar, enxerga as coisas que Deus tem para a sua vida, enxerga o amor dele para a sua vida. Começa a andar, está andando, está igual um coxo mesmo, está lá, a vida está aqui a trem todo, nós ficamos assim. Não estou te acusando, não. Eu também me vejo assim, tem horas cego, você não está vendo. Você não está vendo que Deus está te mostrando, que Ele está lá de braço aberto, que Ele te ama e você lá está caçando encrenca. E aí? Então, vamos pedir a Jesus que nos cura dessa cegueira espiritual, dessa cocheira para nós andar, dessa lepra nossa, desse vitimismo, dessa surdez nossa, que a gente não está escutando a voz de Deus. Em nome de Jesus, que nós vamos poder escutar agora: meu filho amado, vem que me compraz, vem. Vamos lá. Jesus dá testemunho de João. Amém? Vou voltar aqui. No final da frase aqui, ó, ele ainda fala assim: ressuscitados e aos pobres. O pobre aqui não é só também de dinheiro. O pobre aqui é o pobre de espírito. Carente de espírito. E quando ele fala anunciar-lhes o evangelho, é porque depois que Jesus tirar sua cegueira, aqui ó, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Você não vai achar. Aquele que está cego, então quem está cego, ele vai anunciar: olha, eu estava cego, eu não estava vendo isso. Depois que eu encontrei Jesus e Deus no meu coração, né, ele me curou, eu comecei a enxergar as coisas, eu prosperei, ou então eu comecei a ver que eu que estava errando no meu casamento, no meu relacionamento, ou que aquela pessoa não era para mim. Aí o outro coxo: olha, eu estava andando assim, meio capenga mesmo e tudo. Depois, aí vai anunciando o evangelho: quem que fez isso para você? Quem que te curou? Que remédio que te deram? Aquilo que vidente que você foi, que você agora está enxergando lá na frente. Que otorrino que você foi, que agora você está escutando coisa que igual que bicho que escuta muito? Um cachorro, né? Cachorro escuta muito. Um cachorro, você está enxergando aqui, e aí? Entendeu? Anuncia, fala: olha, eu estava cego, cara, mas eu fui no oculista ali que eu vou falar com você. Ele botou um óculos em mim que agora meus olhos são de águia. Ó, até arrepio. Agora eu tenho olho de águia.
ele pôs uma lente aqui no meu, que é esse? Ah, eu não posso ficar te falando não, porque eu não sei se ele vai ter agenda para você hoje, viu? Como eu sou muito amigo dele, eu posso até ver que se eu te encaixo lá. Não, mas eu quero, porque esse negócio, se eu tiver esse olho de águia, essa visão de águia, porque eu estou precisando enxergar melhor, então eu vou te apresentar aqui, ó. Esse aqui é meu amigo Jesus, que ele vai tirar toda a cegueira da sua vida, e agora a sua visão, em nome de Jesus, vai passar de águia. O cara... Agora, como a gente fica falando um negócio muito fácil, né? Igual, por exemplo, o médico do ouvido, nossa, rapaz, eu não estou escutando direito. Você não está escutando o que eu estou te falando? Eu já falei com você 10 vezes para não ir nesse lugar, que esse lugar é uma perdição. Você não escuta, não. Toda vez que você vai lá, você só faz cagada na sua vida. Não, desculpa, tal. Não é assim? Já falei para você coisar isso aqui no plano aqui. A gente, o pai com o filho, filho com o pai, com a mulher, com isso, né? Não é assim? Ou a mãe, ou o pai. Na vida normal, ou uma pessoa que trabalha, rapaz, eu já falei com você, não adianta você ficar aí nessa vida fazendo isso, porque não vai dar certo. O cara tá surdo. Aí um dia o cara pega e fala assim, poxa, então vindo um médico ali, agora que eu estou escutando, rapaz, você nem imagina, que cara que é esse? Agora, quando a gente fica falando de Jesus, o cara fica, esse cara aí, não, eu sei que ele é o cara, eu sei que ele é o melhor, mas eu não gosto dele, não. Eu vou no outro. Que outro? O outro ali da esquina que eu já fui lá 10 vezes para poder, e cada hora ele me fala um trem diferente, eu tenho que comprar uma galinha, um frango, toda hora eu tenho que comprar um negócio lá para ele fazer um chá para eu tomar. Pô. Entendeu? É isso que às vezes a gente, por que a gente teme? Por isso que não pode. A gente não pode. Eu vou falar uma coisa aqui, o seguinte. A gente não pode. Eu vou, se Deus quiser, Deus vai me dar uma unção, dar para vocês, dar para nós, de chegar uma hora, de não ficar falando de Deus assim, de graça não. De graça, calma que eu estou te falando. Calma. Calma, porque senão vocês vão achar que é dinheiro. Eu falo assim, mostrar para a pessoa que quem tem valor é Deus. Sabe? Que ela que precisa de Deus, não é Deus que precisa dela, não. Nesse sentido. Conserta aí se alguém está pensando coisa errada minha aí, não é isso não. Por quê? Porque as pessoas normalmente do mundo, os caras às vezes, chega um cara às vezes que eles chamam que é importante, um político às vezes que é ladrão, safado, sem vergonha, os caras põem tapete pro cara, carro pro cara, fica aquele tanto de segurança achando que o cara é Deus e os caras tudo enrolado. Agora quando chega uma pessoa que é assim, que não tem erro nenhum, por a humildade e tudo, as pessoas pegam e não querem. Olha pra você ver se, entendeu? Aí a gente tem que falar, não, esse cara aqui que é o bom, esse aí é o bandido. Não. Então, por isso que vai ter uma hora que isso aí vai acabar. Mas enquanto a gente puder falar para as pessoas, né, desse Deus e que ele é amor, porque outros pegam e fica falando diferente, fala que esse que é o bambambam com enganação, com engano. Muitas pessoas estão enganadas achando que, né, porque você vê, a matemática do homem aqui é diferente. Quem ganha, às vezes, é aquele que está lá, chega primeiro, e não aquele que foi uma trajetória certa. A questão de riqueza. Por isso que a Bíblia mostra que às vezes aquela mulher foi lá e deu um pouco, e o outro rico deu o outro, porque o coração. Muito. Tem hora que né? Tem hora que a gente fica assim, dá nojo da gente, você me perdoa. Tem hora que a gente dá nojo, porque a gente fala, como é que eu posso ser tão complicado assim? Não é verdade? Pensa para você ver. Como é que a gente tem hora que faz tanta coisa errada e Deus ama a gente ainda? E o outro que está do lado errado ainda fica falando que Deus acusa a gente. Deus não acusa a gente, não. Quem acusa é o inimigo. É um trem que parece que é uma lavagem cerebral que eles tentam fazer na cabeça da gente, de engano mesmo. Pensa,
Deus está lá, de braço aberto, nos esperando. Pagou um preço alto para salvar a gente, para libertar, deu poder para a gente, ama a gente como um filho, e a gente está rebelde, está igual com a cachorrinha que você cuida dela direitinho, né? E lá fora está cheio daqueles pitbullzinhos lá, aqueles vira-latazinhos lá, que você cuida dela com o maior carinho. Na hora que ela chega no portão, os cachorros estão tudo doido para pegar ela. E aí você fala, fica aqui, minha filha, fica aqui. Aí não, ela está querendo andar lá com os vira-latas. E aí? Porque lá é bom, né? Lá estão lá. Deixa eu falar. Não sei porque que eu falei isso não, vocês me perdoem. Eu tô achando que eu tô ficando assim... sem entender por que nós somos assim, com um coração tão complicado. Não dá para entender. Não dá. A parábola do cego que guia a outro cego. Aliás, estou lendo até errado aqui, ó. Jesus dá testemunho de João. Ô, gente, me perdoa, tá? Me perdoa. Eu estou falando, já li isso aqui outro dia, eu lendo de novo. Tendo-se retirados os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Que saíste a ver um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios do rei. Sim, que saíste a ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é aquele em que está escrito: eis aí enviou diante da tua face o meu mensageiro, do qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ó, estranho, né? Todo o povo que ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus. Então, todos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei, aos intérpretes da lei, deve ser alguns advogados de lá, né? Estou falando mal dos advogados, não, tá, gente? Estou falando porque cada um interpreta uma coisa de um jeito. Como está falando de lei hoje, na nossa época, é isso, né? Ou os ministros, ou outras coisas, ou, né, juízes, rejeitaram, mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, os desígnios de Deus, não tendo sido batizados por ele. Ah, então esse pessoal que tinha a lei, eles não foram batizados por Deus, não aceitaram, não aceita, né? Aqui, pois, comprarei os homens da presente geração. Tá aqui meio agarrado. Aqui, pois, compararei os homens da presente geração, e a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros. Ó, nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois vejo João Batista não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio? Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. A pecadora que ungiu os pés de Jesus.
convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Vocês já conhecem essa história? E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhes os pés e ungia com unguento. Eu vou ler aqui porque vocês já sabem, mas só para nós. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: ao fariseu que falou, hein? Se este for a profeta, bem saberei quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Presta atenção nessa parte agora. Então, o que o moço estava fazendo aqui? Ele tinha convidado para ir na casa dele, o fariseu, né, para ficar mais social também, porque, né, ele era o cara. Aí ele estava duvidando aqui de Jesus, falando que se ele fosse profeta, ele saberia que a mulher que estava limpando os pés dele lá e ungindo com unguento era pecadora. Escuta só. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor, essa passagem aqui, gente, é muito importante. Certo credor tinha 2 devedores. Credor é quem? É quem emprestou e tem para receber a dívida, correto? Credor. Ele tem. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Então, vamos colocar aqui, um devia 500 reais e o outro 50 reais, ok? Aí, olha a pergunta, não tendo nenhum dos dois como que pagar, aí aquele de 50 reais, eu não tenho dinheiro para te pagar, olha, o de 500 também não tem dinheiro para te pagar. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Vocês entenderam? Você deve uma pessoa 50 reais, certo? E a outra pessoa deve 500, ou o contrário. Você deve 500 e a pessoa 50. Aí a pessoa perdoa. Quem que você acha que vai ficar mais agradecido? Quem? Ou, vamos colocar uma outra situação. Às vezes você emprestou o dinheiro para um em 50 reais e o outro 500. Aí você resolve perdoar. Quem que vai chegar até você e você acha que vai ficar mais agradecido? O que você perdoou os 50 ou o que você perdoou os 500? Quem que acha que vai falar assim, olha, muito obrigado, e tal? Quem? Aqui devia nós, não é? Vai falar, graças a Deus. Aí o que acontece? Não tendo nenhum dos... Aí vamos lá. Respondeu-lhe Simão, supondo que aquele a quem mais perdoou, replicou-lhe, julga bem. Então ele perguntou para Simão e falou, lógico, aí eles são sabedor. Por isso que Jesus pega pessoas, né? Pega, que eu falo assim, na própria laço que ela faz, ela vai... Daí ele pega e fala assim, claro, né? Às vezes vai ter Você já viu que as pessoas que respondem assim, ué, você é burro? É lógico que é o de 500 reais aqui que vai perdoar mais. Eu acho que ele devia, se fosse hoje, ele ia falar nessa linguagem, né? Jesus ia chegar para ele e falar, olha, quem que você acha que uma pessoa, né? Falando aqui, ó, certo credor tinha 2 devedores, Simão. Um lhe devia 50 reais e o outro 500.
Qual dos dois você acha que vai ficar mais satisfeito? Ou ele, né, se fosse hoje o pessoal até fala assim, que acha que vai levar para mais vantagem, ou, né, ou mais satisfeito, que ele perdoando. Se ele tivesse perdoado, aí a pessoa fala, você é burro? É claro. Então, não tem hora que você vai perguntar às pessoas um negócio assim, dão uns repentes assim, você é burro? É lógico que é o de R$500. Ele foi muito mais coisa que ele recebeu de perdão, ele levou muito mais vantagem, a pessoa ainda fala assim. Aí Jesus pega e fala com ele assim, ó, julgou bem, você está certo. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês essa mulher? Aí ela mostra o credor, ela compara a mulher, Jesus compara a mulher como o credor que devia mais. Água para os pés, esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, deste que entrei na cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhes serão os seus muitos pecados. Perdoados serão os seus muitos pecados. Muito amor, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, vamos lá. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Jesus falando para a mulher. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? O que aconteceu aqui, gente? Vamos lá. Normalmente, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a pessoa fica até numa situação assim, que as pessoas às vezes não entendem, né? Até a gente às vezes fica até numa situação de fariseu. Às vezes você pega uma pessoa que às vezes era da pá virada, e aí depois ela reconhece a Jesus, a Deus, começa a andar no caminho, aí começa, porque Jesus curou a cegueira dela, que ela não via, o coração, que ela viu que ele amava, que às vezes algum trauma de infância, alguma coisa assim, alguma rejeição. Então a pessoa começa a ficar tão eufórica, com tanta alegria, porque ela viu que tem gente que ama ela, uma pessoa que ama ela e que ela é importante para essa pessoa. Você imagina uma pessoa que sempre foi jogada e depois ela encontra o verdadeiro amor. Aí a pessoa fica, né? É igual a pessoa quando ela vai às vezes casar, tá ali apaixonada. Tem uns que não tá nem enxergando, né? Alguma coisa, tá lá mas é outro caso. Então, o que acontece? Então essa pessoa ela quer passar aquilo para todo mundo. Eu vou casar, eu vou fazer isso. Por quê? Porque ela sentiu que foi muito perdoada e tudo. Aqui no caso, quando a pessoa ela começa a vibrar com essa situação. Por isso que na Bíblia, né, tem até a música e tudo, fala para a gente voltar ao primeiro amor com Deus. Se você já teve o primeiro amor, né, que foi através talvez de um milagre, de uma cura, de uma libertação, de uma palavra, volta, lembra quando você, né? Vamos fazer uma terapia, igual quando a pessoa vai fazer uma terapia de casal, começa a ver quem que errou aí, na verdade com você. E Deus foi você que errou. Não foi ele, mas ele não precisa ter vergonha com ele, não, ele te perdoa. E aí o que acontece aqui nessa situação aqui de baixo? A pessoa, então, quando ela aqui, esse fariseu, o pessoal lá tinha um costume que era assim, todo mundo quando entrava na casa do outro, chegava, eles ofereciam, por exemplo, para lavar os pés, né? Era uma coisa que era tradição. Então esse pessoal chamou Jesus lá para comer, né? Para estar lá, mas não ficou assim, aquele trem, né? Você está aqui, mas não ajudou a lavar os pés nem nada, e as portas ficavam abertas. Então essa mulher entrou lá
que o pessoal sabia que ela trabalhava com questões assim de... Era pecadora, vamos falar assim, né? Que a maioria dos homens conhecia ela lá, o serviço dela. Ele pegou e ela começou, numa outra passagem, fala que, por exemplo, a forma que ela utilizou, né, do unguento, né, é o unguento que fala, ela ungiu-se a cabeça com óleo, não, aqui em cima, ó. Acho que foi o unguento mesmo, né? No outro fala que é mirra. Hoje está um pouco... Aqui, ó. Ungia com unguento, os pés e ungia com unguento. Aqui, ó. Beijava, ungia com unguento. Eles falavam, né? Tinha uma mirra lá que era um perfume que equivalia a 1 ano de salário da pessoa. Então tem uma outra parte que fala assim, puxa vida, que desperdício, né? Então às vezes a gente faz, a pessoa que realmente ela vê que encontrou uma pessoa que importa realmente com a causa dela, com ela, e que foi assim, que pagou um preço por ela, que ela sente valorizada, ela tem gratidão, não é assim? Você não tem gratidão, às vezes, uma pessoa que te ajuda em alguma coisa, né? Teria que ter, né? Uma pessoa que às vezes ela te dá um lugar, às vezes no ônibus, ou te dá um lugar, né? As pequenas coisas que a gente às vezes fala que é educação, que às vezes não é educação, às vezes é cordialidade, né? Que a pessoa às vezes não é questão de educação, algumas coisas. E às vezes a gente fica grato, cai um negócio às vezes no chão, a pessoa vai, pega lá, te dá. Agora você imagina uma pessoa que você, né, você chega num lugar, você descobre que ela deixou tudo preparado para você, só falta você tomar posse. Aí você fala assim, gente, né? Às vezes a gente vê esses programas aí que a pessoa recebe lá uma casa e faz aquele teatro todo, põe um foguete, faz aquele negócio todo, a pessoa chora, emociona, fica aquele trem. Agora, peraí. Depois, quando você fica aqui, vai na internet, ou vai e fala com a pessoa de Deus, que te deu a vida, que pagou suas dívidas todas, que os seus pecados e tudo, e você começa a vibrar, a pessoa acha ruim você. Vai lá no negócio para arrumar um carro velho lá e pôr o carro novo, o povo fica rindo. O povo vai lá no negócio de uma casa, que às vezes a casa estava velha e reforma a casa, o povo acha que o cara é um Deus. O cara vai lá num programa lá, às vezes que tem um jogo lá, o cara ganha lá R$50, fica doido, 50 mil, parece que ganhou né? Ou o cara que ganha na loteria, sei lá, o cara fica na felicidade danada. Agora, a pessoa que te deu a vida, pagou um preço, deu o filho dele para vir como carne, viver como homem, não teve nenhum pecado, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o 3º dia para te salvar, para levar sobre si todas as dores, enfermidades, tudo, qualquer problema, esse aí não pode vibrar não, porque é incorreto. Aí é igual o fariseu aqui. Então, se nós não tivermos uma percepção, né? Igual agora vai ter já tem o negócio do metaverso aí, por exemplo, parece que a gente vive num mundo aqui que esse mundo não é normal, ué. Ele está querendo, né? Já parece que a gente está querendo, a gente já vive um mundo fora da realidade, porque a realidade tinha que ser Deus. Agora eles estão inventando um outro, que aí lá vai ter outro criador, né? Aí já eles podem fazer a bagunça que quiser. Eu tenho uma teoria disso, gente. Esse vídeo aqui ficou uma coisa, mas é porque eu queria revelar um negócio aqui para vocês. Nada me tira da cabeça que uma questão de acesso vai ser assim, na mão, igual fala aqui na Bíblia. E essa outra agora, que eles falam que vai ser lá na testa, eu acho que vai ser porque é o seguinte, eles vão pôr um óculos
que tem essa situação aí das pessoas verem virtualmente, acesso. Quem não está sabendo disso aí, gente, tem até terreno vendendo, sala, igual aqui, nós vamos estar conversando aqui uns dias, não sei, né? Parece que todo mundo está aqui. Aí, olha só para vocês verem a situação. Todo mundo que conhece televisão, quem nunca pensou em falar assim, nossa, se televisão tivesse cheiro, aí às vezes a gente até imagina, né, o cheiro daquela comida, o cheiro daquele, às vezes está aquele lugar que você vai andando assim, a natureza, as árvores, parece que para quem já foi num lugar assim, às vezes você, né, com o mar, parece que seu cérebro até te coisa o cheiro. Uma comida, você deu água na boca. E aí a gente fala, nossa, a televisão podia ter cheiro, né? A televisão podia ter como a gente sentir o gosto da coisa, não é assim? Quantos anos a gente não vê isso? Agora você imagina se isso acontecer? Você vai falar, nossa, que perfume gostoso. A menina está passando o perfume lá, o moço está passando o perfume na televisão, você está sentindo a propaganda do perfume, você está sentindo o perfume. Ah, mas você está ficando doido? Tô. Então vamos lá. A nossa boca, ela tem algumas glândulas, o nosso corpo todo, ele tem uns sensores, que a maioria do pessoal às vezes usa no marketing, outras coisas aí. Então, por exemplo, a visão, você pega a pessoa pelo olho, pela boca, eles não falam pela boca, pelo gosto, que delícia, pelo ouvido, o som, às vezes de uma música. Então, tudo isso são portas para que entrar para o nosso coração e para a nossa mente. Aí vamos lá. Quando eu vou comer alguma coisa, existem dois efeitos ali. Um é de suprimento, que é a composição química do alimento, que ele vai ter as vitaminas, os minerais, os sais, aquela coisa toda. E o outro é o prazer daquilo. Às vezes eu vou ter também a situação por exemplo, sabor, se é azedo, se é doce, se é salgado, se é amargo, não sei direito como é que é, as pepitílias, eu esqueci agora o nome desse que tem essas glândulas na nossa língua. Mas você há de ouvir comigo que essa informação são pulsos elétricos cerebrais? O químico vai falar, não, porque é um transporte, mas é pulso elétrico, a visão, eu estou enxergando um negócio aqui. O que eu estou enxergando da luz, o globo ocular e o negócio, ele não tem, até virado, né? Não tem um negócio assim, que agora eu estudei esses negócios, mas eu não lembro mais dos detalhes, mas não é o caso, eu não sou especialista nisso. Que ele vai e tem a conversão dos pulsos elétricos. Então a gente enxergar é tudo por coisa. Nós somos energia, certo? Aí vamos lá, vamos pegar pelo olfato. O olfato, vem aquele cheiro, aí o nosso nariz, o nosso sistema, ele faz a mudança toda lá e a gente consegue assimilar no cérebro, estou falando da forma aqui bem, tá? Consegue assimilar cerebralmente aqueles impulsos. Aí a gente pega e fala assim, bingo, já sei como é que eu resolvo isso. Eu já sei, você já sabe, você já pegou aí? Se o meu cérebro, ele capta pulso elétrico, né? Por que eu não ponho um equipamentozinho assim aqui perto da minha testa aqui, ó, porque fica mais fácil do óculos chegar, né? Igual um celular quando você pega e conecta ele, o carregador assim, ó, aí vamos dizer que a gente põe mas hoje também tem o carregamento do celular sem fio. Então o que eu faço? Eu deixo só um receptor aqui assim, certo? Que na hora que eu puser o óculos virtual, aquilo ali ele já é eletromagnético, que na hora que eu puser o óculos para me assistir o metaverso, esses negócios aí, na hora que sair o perfume da mulher lá, o óculos já me dá uma informação elétrica que a gente vai pegar nesse chipzinho que vai ficar aqui perto da minha testa, e aí ele já transforma o pulso elétrico no meu cérebro e aí eu sinto o cheiro. Olha, e o sabor? O sabor é a mesma coisa. Eu coloco o óculos e aí eu vou, né?
Só que primeiro, até a gente inventar esse chipzinho para colocar, nós vamos fazer igual um cartucho na impressora. Que aí o povo vai ficar com um óculos bem grande, um negócio bem grande assim do lado, ó, porque aí vai ter como é que chama? Um cartucho lá que a gente fala, oh meu Deus, eu estou esquecendo os nomes das coisas. Os reservatórios lá do cartucho, dos sensores, né? Do sensor não. Porque, vamos lá, se for pelo cheiro primeiro, aí a pessoa vai, por exemplo, vai colocar um óculos e aí ela põe tipo um cartucho de impressora e ali você vai assistir e aí ele faz a mistura das essências, você sente o cheiro, faz um... Ah, mas isso está muito ultrapassado. Vamos colocar um sensor, porque aí ele põe o pulso. Vocês entenderam? Então pode ser de um lado ou do outro. Pode inventar um negócio assim muito cabuloso, vamos falar assim, que eu acho que eles não vão perder tempo isso mais, né? Botar um refil, porque aí de vez em quando você tem que trocar o refil, os cartuchos daquilo ali, para você continuar a sentir o cheiro. Ah, o meu óculos tem cheiro, o seu não tem. Aí você acostuma com aquilo, aí o cara chega depois e fala assim, ó, cara, eu vi um óculos lá fora, que nós estamos importando nele, que é só você colocar um negócio aqui assim, você encosta ele, ó, e aí você pega e consegue o cheiro, não precisa desse tanto de tralha, não é mesmo? Ah, eu vou comprar isso, cara, não é possível, é moderno demais, não, você tá doido. Tá entendendo como é que nós estamos sendo manipulados por algumas coisas? Como é que as coisas estão chegando assim, tem umas regras que eles falam, né? Você cria o problema, depois você divulga ele, depois você dá a solução, né? Então, hoje nós temos um problema que é sentir o cheiro da televisão e o gosto. Mas, agora a solução está chegando. Só que aí nós temos que tomar cuidado com essas soluções. Se essas soluções, as leis delas, elas estão infringindo aqui as leis de Deus ou são aviso do que estava aqui. Está muito embolado o que eu falei. Eu concordo com vocês, mas eu tenho fé e sei que o Espírito Santo de Deus vai reconfigurar isso na sua cabeça para desembolar. Porque eu acho que algumas pessoas que vão pegar esse vídeo aqui, realmente assim, vocês entenderam, do nada para usar, isso aqui talvez é até proposital. Mas Deus vai pegar essa informação que está um pouco embolada, vai te esclarecer ela no seu cérebro, na sua mente, e vai te dar a palavra verdade, a palavra verdadeira. Nem todos Deus vai fazer isso. Nem todos, porque nem todos essa mensagem ela vai poder chegar de uma forma aberta. Só aqueles que realmente estão querendo deixar de ser cego, deixar de ser coxo, quer ser purificado, quer deixar de ser surdo e quer deixar de ser morto. E quer anunciar o Evangelho. Porque Jesus já está à porta. Jesus já está à porta. Amém? Mudou muito. Mudou. Mas vamos continuar. Que no momento certo, essa palavra vai mexer com você e vai te mostrar. Hoje você pode falar assim, esse cara está ficando doido. Será que é porque ele foi muito perdoado? E aí aqui outra coisa? Vai ter gente que vai depois voltar esse vídeo e vai falar assim, esse cara já falava isso há tanto tempo. Nossa, está acontecendo o que ele está falando. Para uns agora parece que eu estou sendo meio biruta. Mas para outros daqui uns 5 meses, vocês vão falar, eu já vi isso antes. Aí eu vou voltar aqui e vai falar, olha só, ele estava explicando de um jeito que a gente não estava entendendo direito e era o que ele estava falando. Eu aposto com vocês do que eu estou falando aqui. Que às vezes a gente está cego por algumas coisas e as coisas já estão acontecendo de uma velocidade tão rápida, a gente está surdo, que as coisas não tá, os barulhos dos trovões,
das coisas que Deus estava falando aqui já estão acontecendo e nós estamos perdendo tempo. Orem por mim, por favor, porque a guerra é muito grande, mas a vitória, ela tem sabor de mel.